Timothy Snyder, historiador estadunidense, é professor na Universidade de Yale nos Estados Unidos e especialista em história da Europa Central e Ocidente, assim como seus conflitos e tragédias políticas ao longo da história. A fim de encontrar as seguintes respostas no combate às tiranias e em defesa da liberdade, se faz presente nos seus debates a seguinte reflexão: o que aprendemos com o passado e o que podemos fazer com esse aprendizado? Lendo a obra do Snyder e muito comovido, muito instigado pelo que ele escreve, eu propus para ele esse projeto, ele adorou, e aí ele se propôs a escrever o prefácio, não é, para a edição, e eu me juntei a um colega meu maravilhoso, que foi meu bolsista no PET Letras, hoje é meu parceiro intelectual, minha alma gêmea intelectual, o André Sequinel, professor da Unesc, e a gente traduziu, quer dizer, a gente transcreveu as palestras, e as entrevistas, né, traduziu esse material e disponibilizou para os leitores, para que eles possam ter um panorama da obra do Snyder nos últimos 20 anos. Pois é, o Snyder ele dedicou a obra dele como historiador à compreensão do leste europeu. Ele é um historiador do leste europeu. E uma das coisas que a gente descobre ao ler o trabalho do Snyder é que o século XX ele aconteceu no leste europeu, né? Foi ali que o Holocausto aconteceu, foi ali que mesmo os judeus da Europa ocidental e central morreram, eles eram transplantados, eram deportados para o leste europeu para morrer. A maioria dos judeus que morreu no Holocausto, dos 6 milhões, era mesmo do leste europeu. Mas mesmo os judeus que não eram do leste foram para o leste para morrer, não é? Enfim, a campanha de fome do Stalin na Ucrânia, 1932, 1933, o terror soviético, tudo isso aconteceu, sobretudo, nesses estados do leste. Então, ele é um especialista, né, o Snyder, em acontecimentos desastrosos, em tragédias políticas, não é? E ele usa essa experiência para pensar o declínio da democracia, né, o avanço das tiranias no mundo contemporâneo. Ele faz isso a partir de uma obra chamada Sobre a Tirania, depois Na Contramão da Liberdade, mais recentemente num livro chamado Nossa Moléstia. E o que ele percebe nessas tiranias modernas, nesse declínio da democracia que acontece na Rússia, na União Europeia, nos Estados Unidos, de Trump, mas também no Brasil, não é? Em outros lugares, é que se impõe sobre as nossas sociedades uma nova visão do tempo. O Snyder ele percebe uma certa articulação entre a ideia de tempo e a forma como a vida pública, a vida política transcorre, não é? É um momento de euforia das democracias liberais, se impõe a ideia de que as democracias liberais são o destino final da humanidade, de que as sociedades humanas elas tendem, não é, espontaneamente para a democracia liberal. Há um cientista político que escreve ali um pouco antes da queda do Muro de Berlim, o Francis Fukuyama, cientista político americano, que vai dizer que vai formular a hipótese do fim da história, né? Para ele, a história acabou. A democracia liberal é uma ideia insuperável, ela já se impôs no campo intelectual, ela já venceu no nível das ideias e vai se impor inexoravelmente na vida material, no mundo material, cedo ou tarde. Talvez estejamos testemunhando não apenas o fim da Guerra Fria ou o fim de um período específico do pós-guerra, mas o fim da história como tal, isto é, o fim da evolução ideológica da humanidade e da universalização da democracia liberal ocidental como produto do governo humano. Ora, essa visão de tempo, essa visão de história, ela colapsou por conta de vários acontecimentos, né? Da crise de 2008, na antiga União Soviética, na Rússia,
essas ilusões foram roubadas ainda mais cedo, da ideia de um futuro resolvido para a ideia de uma crise permanente, não é? O que é que permanece? A nossa irresponsabilidade. Se as coisas estão resolvidas, não precisamos fazer nada. Se as coisas não vão se resolver nunca, não podemos fazer nada, não há o que fazer. E o que aconteceu, segundo Snyder, foi um giro a partir dessa desilusão com a democracia liberal e com essa ideia de tempo. Aconteceu um giro que fundou uma nova ideia de tempo, né? E o declínio da democracia e essa aposta nas tiranias tem que ver com essa concepção de tempo e com essa forma específica de irresponsabilidade, não é? Um cara como o Bolsonaro, um cara como o Trump, ele joga com esse mundo sem futuro, com essa ideia de um mundo sem futuro. É muito conhecido o slogan de campanha do Trump, né? Make America Great Again, que, de maneira muito explícita, revela essa noção de tempo que se repete, não é? Esse again aí, esse outra vez, vamos fazer a América grande outra vez, enfim, essa ideia de um tempo cíclico está aí muito claramente expressa. Ora, a campanha do Fernando Haddad, do PT, foi organizada em torno do slogan "Para o Brasil ser feliz de novo", né? Que é o Make America Great Again. Se troca o great aí por uma referência mais humanista, etc. Mas, no fundo, a ideia de tempo cíclico está de novo presente, não é? O problema nisso tudo, me parece, se a gente perceber que o nosso discurso em relação ao bolsonarismo repete essas estruturas. O bolsonarismo, na nossa perspectiva, é visto como esse animal selvagem que vem roubar alguma coisa. A gente tem que sair disso, sabe? Sair dessa ideia de que que nós somos inocentes e puros e que o fascismo, não é, a brutalidade, a violência bolsonarista vem roubar alguma coisa muito preciosa de nós. É hora de sair, né, dessa estrutura que, no frigir dos ovos, repete e alimenta a estrutura do próprio bolsonarismo, não é? A perspectiva que as pessoas adotam é sempre a de... Quer dizer, o pressuposto, às vezes explícito, às vezes implícito nessas análises, é o de remarcar a sua diferença em relação ao bolsonarismo. É dizer, eu não sou bolsonarista, logo sou inocente, logo sou bom. No fundo, essa é a premissa secreta das análises tão recorrentes a respeito do trumpismo, do bolsonarismo, do putinismo. O que diferencia a perspectiva do Snyder e a minha perspectiva é a de tentar compreender qual é a nossa implicação nisso tudo, não é? E uma das coisas que o analista diz repetidamente é o seguinte: ok, tem essa história do teu papai que fez isso, da tua mamãe que fez aquilo, mas e você nisso tudo? Naquela época você era uma criança inocente, mas agora você é um cara dono de si, responsável. Qual é a tua implicação nisso tudo? O que você vai fazer a esse respeito, não é? E essa é um pouco a perspectiva do Snyder, essa é a perspectiva que eu fui buscar na obra dele e que procuro reproduzir no meu próprio trabalho. A tirania moderna, ela se ancora, ela se apoia nessa ideia de crise permanente. Não é? De que há um inimigo sempre à espreita e que o que nos cabe é nos defender desse inimigo. É esse o discurso bolsonarista, o discurso trumpista, o discurso do Putin na Rússia, o discurso da direita vociferante na União Europeia, na França, na Hungria, na Inglaterra. Acho que uma primeira providência na atuação política é deixar as redes sociais, não é? Se faz política com o corpo, se faz política na atuação direta, não é? Se faz política no cotidiano, mas lançando o corpo na cena, né? O que hoje a gente vê são as pessoas muito acuadas, muito amedrontadas, e muito submetidas aos ritmos avassaladores da internet, né? A internet, aliás, ela é a expressão dessa ideia de tempo com a qual o bolsonarismo opera. Eu me referi a isso há pouco, né? Na internet você está sendo sempre bombardeado, não é? Por alguma postagem que te choca ou que te rejubila. Em todo caso, são
ataques cíclicos ao nosso sistema neuronal, enfim, ataques cíclicos ao nosso cérebro, em que os mesmos sentimentos recorrem, né? Um sentimento, ora de júbilo, ora de ultraje, mas enfim, a gente está sempre sendo atacado, né? A gente está sempre sendo sitiado por alguma coisa que se repete indefinidamente, que nos recoloca sempre no mesmo ponto. Eu brinco com os meus alunos, não é? É impossível ler Tolstói, não é? Um Guerra e Paz, um livro de, sei lá, 1.500 páginas, se você é constantemente interrompido por essas postagens, se o seu celular não para de apitar, não é? O Snyder nos ajuda a compreender que tem saída, não é? E que as saídas não são, afinal, tão complexas quanto a gente imagina, que as saídas, elas estão muito mais próximas de nós e dependem muito mais de nós do que a gente imagina. Dependem de pequenos atos, né? A pessoa se dedicar 2 horas a menos à internet por dia não é uma coisa tão difícil assim de ser. Não é nenhum fascista que nos obriga a fazer isso. Não é nenhum fascista que nos obriga a não ir ao sindicato, a nos filiar, a comparecer às reuniões do sindicato. Não é nenhum fascista que nos proíbe de nos filiar a uma ONG, de financiar um site de jornalismo sério, de assinar um jornal, de ler diariamente um jornal, de ler as notícias da nossa cidade. Não é nenhum fascista que nos obriga a fazer isso. E numa palestra recente, ele decidiu, embora ela fosse virtual, ele decidiu falar em pé, não sentado como eu estou agora, porque ele disse assim que os homens livres, eles exercem a liberdade de pé, não exercem a liberdade sentados, né?